Olá, investidor e investidora, seja muito bem-vindo ao último Econofis de 2025. Eu sou o Gustavo Sun, economista-chefe da Sun Research. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a este episódio final da nossa grande maratona no canal do Professor Baroni, que nos concedeu esse pequeno espaço às segundas-feiras para falar de economia e fundos imobiliários. Este é o último vídeo do ano, queria fazer uma leve retrospectiva, um pouco da perspectiva que nós temos para 2026, e é claro que eu teria que trazer esses slides aqui ilustrativos que fica mais fácil para olharmos os principais pontos que eu quero trazer, que são rápidos, mas quando olhamos a performance do IFIX, e aqui, pessoal, eu tenho dados até comecinho de dezembro, nós estamos gravando esse vídeo no dia 15. É claro que nós avisamos para vocês que os vídeos seriam gravados nesse final de ano, mas não podíamos deixar, é claro, de trazer os principais pontos. Então, se olharmos aqui, basicamente, a rentabilidade do IFIX, nós podemos notar dois pontos importantes. Primeiro, no final do ano passado, houve muita volatilidade no mercado, tanto em questões de possíveis taxações, sobre investimentos, sobre o pacote fiscal que o Haddad anunciou na TV, que frustrou muitas expectativas. No final do ano passado tivemos a eleição do Donald Trump, também trouxe muita incerteza como seria a sua gestão econômica. Então, ano passado foi um turbilhão de acontecimentos que afundou os fundos imobiliários. Se pegarmos outubro, 3,1 de queda, novembro, 2,1, dezembro, 0,7, em janeiro também voltou alguns eventos específicos ali que impactaram de fato os fundos imobiliários na parte de taxações. Então, pessoal, dizendo, no ano passado, início de ano, os fundos sofreram muito, principalmente questão de taxações. É quando se dissipou esses choques e que os fundos não seriam taxados, os fundos imobiliários voltaram a ter uma performance bastante positiva. Em julho, voltou novamente a discussão com aquela MP 1303, se não me engano, mas voltou toda a discussão de novo de possíveis taxações sobre fundos, performance negativa, essa discussão morreu, e aí depois os fundos imobiliários voltaram a performar em setembro 3,3, em novembro 1,9, se pegar nos últimos 12 meses, alta de 25% no acumulado do ano, quase acima de 18%, os fundos imobiliários no final do segundo semestre batendo recordes atrás de recordes. E aí, pessoal, um pouco que traduz, aqui outra forma que se você pegar final do ano, olha só, de julho, setembro e outubro, olha como caiu os fundos imobiliários, mas depois, ó, só subiu. E o que explica basicamente um pouco essa dinâmica é olhar um pouco as curvas de juros futuras. Com o final do ano e o estresse muito grande, o mercado começou a projetar uma Selic que poderia chegar até 16% ali, que tinha uma tendência que o Banco Central, olha, vou subir 3 pontos percentuais aqui ao longo do ano de 13,25, se eu não me engano, batemos 15%, e o mercado talvez estava exigindo até mais. Mas as coisas foram entrando nos eixos, a economia começou a dar sinais mais claros de desaceleração, a inflação também começou a trazer mais sinais benignos. Aquele discurso de taxações para investimentos também começou a esvair. O dólar começou a enfraquecer. Apesar de tivermos volatilidades ao longo do ano em relação ao cenário internacional, as coisas começaram a se ajeitar. E aí, aquele estresse todo que nós vivemos em janeiro, fevereiro, março, olha como estava março, a curva de juros estava subindo aqui 15 flat. Mas ao longo do ano, as coisas foram melhorando. Olha só setembro, como a curva já está bem mais fechada. Dezembro aqui, ó, como a curva está fechada, e começamos uma discussão em relação a corte de juros em 2026. Então, basicamente, ao longo do ano, tivemos um estresse muito grande no primeiro semestre e um segundo um pouquinho mais calmo. O cenário externo foi se encaixando. Aqui domesticamente, o Brasil começou a dar mais sinais claros de uma desaceleração. O Banco Central ficando mais confortável, com perspectivas de corte de juros. Então, portanto, as coisas foram entrando no eixo. Quando eu falo 2025, talvez eu coloque um ano como se fosse de transição. E aí, mais especificamente para setembro, o que trouxe um certo alívio para os mercados foi o corte de juros dos Estados Unidos. Eu acho que esse foi o ponto mais importante, trouxe um certo alívio, os mercados começaram a reagir positivamente, o dólar começou também a enfraquecer ao longo do ano, isso liberou um pouco de capital, então esse cenário externo mais confortável possibilitou também que o IFIX apresentasse máximas históricas, e aqui no Brasil, de novo, essa queda, fechamento da curva de juros, perspectiva de queda em breve,
isso possibilitou de novo que a gente tivesse um IFIX, e aí eu trago esse gráfico novamente, o IFIX atingisse as suas máximas históricas, tá? Então, basicamente, só para essa redução do estresse e as economias entrando no eixo, vamos nos adaptando a esse novo cenário internacional de guerra comercial. Ao longo do segundo semestre, as coisas foram se adaptando, apesar do Brasil sofrer mais, mas o mundo começou a fazer acordos com os Estados Unidos, isso possibilitou e trouxe um fôlego extra para as bolsas. Então, basicamente, saímos de um 24 estresse de 25 por uma certa estabilidade e melhor comportamento do mercado ao longo do segundo semestre, tá? Então, basicamente, essa é uma leve retrospectiva que eu queria fazer para vocês, porque, basicamente, eu não quero falar o que é para trás, quero falar o que é para frente. Basicamente, pessoal, nós já estamos olhando para 2026, e aqui é o ponto importante para vocês. Basicamente, nós estamos enxergando aqui no nosso cenário global uma estabilidade melhor em relação à guerra comercial, muito por conta de acordos terem sido fechados ao longo de 2025, como Estados Unidos com a China, eles têm um acordo aí de 1 ano, é claro que as coisas podem mudar, mas tem um acordo já vigente, acho que é o ponto importante. Diversos países ao longo de 25 começaram a reduzir os juros, então, portanto, 25 e 26 teremos juros mais baixos do que 23, 24 e início de 25, e aí isso, portanto, vai ajudar a sustentar uma atividade global que não vai crescer tanto, mas vai apresentar uma estabilidade no crescimento, ou seja, um ponto positivo, nós crescermos mais estável. Além disso, esse commodity deve ficar mais estável, que vai ajudar a reduzir as pressões inflacionárias. Temos um processo de desinflação global, que vai ajudar a manter esses juros mais baixos. E acho que tem outro ponto importante, né? Diversos países estão se adaptando ao novo cenário global. Tá? Acho que esse é um ponto importante, tanto se reajustando as cadeias produtivas, fazendo acordos, o Brasil deve fazer acordo com os Estados Unidos, a Austrália fez, os Estados Unidos fez com a China, a União Europeia talvez esteja agilizando o acordo entre Mercosul, então pode ser um ano bastante importante de acordos comerciais. E a maturação de diversos investimentos em inteligência artificial e transição energética que poderão dar um boom de produtividade em 2026. Então, pelo cenário internacional, estamos muito bem tranquilos, a nosso ver. É claro que guerras podem estourar, em relação à China e Taiwan, nós estamos ali observando questões do Oriente Médio, Rússia e Ucrânia, sempre está no radar essas questões geopolíticas, mas se as coisas andarem como nós estamos observando, principalmente na parte macro de desinflação e juros menores, isso tende a ser positivo para a Bolsa brasileira, tá? E no cenário doméstico, pessoal, alguns pontos são importantes. Se o primeiro gatilho foi a queda de juros nos Estados Unidos, estamos enxergando ainda um gatilho para juros no Brasil. Quando começar a estar mais vivo a discussão para corte de juros aqui, que deve iniciar em janeiro para fevereiro, após a reunião de janeiro ali do Copom, nossa expectativa é queda de juros em março, mas quando começar a discutir esta questão, o mercado eu acho que vai dar mais um passo para cima. O mercado já tem precificado queda de juros em breve, o IFIX está batendo recordes muito por conta disso, o juros tem fechado, a curva de juros tem fechado muito por conta dessa discussão também, mas é inicial. Quando cair realmente, eu acho que vai ser um ponto importante e um gatilho para renda variável, como estamos comentando aí em diversas lives, tá bom? Além disso, a economia brasileira tende a desacelerar um pouco, a inflação também deve entrar nos eixos, mas esses fatores, de fato, ajudam o Banco Central. Eu sei que na ponta pode ser ruim para alguns setores específicos, varejo, serviços, indústria, mas para o Banco Central é necessário. Então, portanto, eu sei que no real, eu sei que na ponta as empresas podem, eu sei que na ponta comércio, empresas podem sofrer um pouquinho, mas é necessário para teremos um ciclo de queda de juros. Um ponto importante é as eleições. Então, pessoal, esse vai ser uma discussão que vai permear basicamente 2026. Eu acho que as coisas vão se definir mais lá para março, fevereiro, março, abril, vai mais para março e abril, porque abril tem as definições de candidatos, quem tem que sair também já tem cargo público, tem que sair para poder se candidatar, então teremos mais definições do cenário político. Eu acho que o ponto importante é que a gente não tem, de fato, bola de cristal, então quem vai ganhar a eleição, isso é uma pergunta que eu só vou te responder lá com as urnas fechadas no segundo semestre de 2026, mas o mercado, ele vive aí de expectativas. Poderemos ter uma bolsa como se fosse 2014, em que é muito afetado, o ânimo é muito afetado pelas pesquisas eleitorais,
Em 2014, a Bolsa subiu muito, com o mercado observando as pesquisas mostrando que era possível uma troca de governo. Na época, a Marina Silva estava performando melhor que a Dilma, depois o Aécio. Depois, quando a Dilma ganhou, o mercado caiu, ou seja, cada pesquisa o mercado ficava mais otimista. Nós vimos recentemente alguns episódios como o Tarcísio aparecendo na frente das pesquisas, teve até máxima numa segunda-feira. Agora, com a entrada do Flávio Bolsonaro nas pesquisas, o mercado não gostou muito, teve uma queda significativa. Então, as pesquisas vão mudar um pouco os ânimos do mercado, tá? Mas, de novo, primeira mensagem que eu quero trazer para vocês: não monte uma estratégia de investimentos baseada em questões eleitorais. Eu acho que isso só vai gerar ansiedade. Você tem que montar uma carteira estruturada que consiga navegar nesse ciclo aproveitando as oportunidades, que quando tem volatilidade cai bastante, é momento aí você se aproveitar e ir às compras, porque não é que caiu 5, 10% num dia que o fundo imobiliário perdeu seu valor, o seu fundamento. Não, são ruídos para irracionalidade do mercado que está ali pessimista, otimista com 2027, quando quem for eleito, tá? Então, essa é a primeira mensagem. Não seja contaminado por notícias ou por questões eleitorais, mantenha sua estratégia de longo prazo. Isso é o perfil de risco. Eu acho que esse é um ponto importante. Então, a Bolsa pode andar como 2014, e aí a Bolsa sobe, o dólar cai, é o dólar mais baixo. Isso até poderia ser benéfico para o governo, e aí, a depender do resultado, como que o dólar vai se comportar, acho que é bastante importante. Ou pode se comportar como 2022, onde a Bolsa inicia nesse ponto, ela tem muita volatilidade, depois dessa eleição encerra no mesmo ponto. Então você começa e termina no mesmo ponto, só que ao longo do tempo você tem muitas altas e baixos, e aí de novo é aquela irracionalidade, né? E aí nos momentos de baixa você pode aproveitar até aquelas janelas de oportunidade. Então, no fundo é assim, não seja afetado por isso, mas as eleições provavelmente serão um fator de volatilidade em 2026, para cima ou para baixo, a depender como serão o tabuleiro, no fundo, se formar, né? Acho que do lado do governo, o Lula deve ser candidato, e do lado da direita, ou da oposição, ainda não há definições, há inúmeros candidatos, e de novo, nós teremos provavelmente segundo turno entre essas duas esferas políticas, mas de novo, indefinições. É uma foto do momento de um filme que se iniciou em 25 e vai só encerrar em 2027. As questões fiscais, que nós sempre falamos aqui, vão ficar para 2027, porque corte de gastos não serão feitos, os cortes de gastos estruturais não serão feitos em 2026, porque isso vai gerar perda de popularidade, e quem está no governo, tanto estadual quanto federal, dentro da máquina pública, ela tem a vantagem aí de quem está com os cofres, provavelmente teremos aumento de gastos nas esferas do governo, de novo, federal como estadual, temos para governadores. Isso será uma prática aí, porque cada vez mais a gente tem visto, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, a dificuldade dos governos se reelegerem, tá? Então acho que esse é um ponto mais importante. Por isso a gente acredita que é possível que tenha um risco um pouco maior fiscal em 2026. Acho que esses eram os pontos que eu queria trazer para vocês, pessoal. O fundo imobiliário tende a aproveitar essa queda da Selic, quanto mais antecipado você se posicionar, melhor, e não seja contaminado por ruídos políticos. Eu acho que essa é uma lição que a gente precisa colocar em prática no ano que vem, tá? Eu acho que são os pontos importantes que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha gostado. E, de novo, pessoal, esse é o último vídeo de 2026 do Econofis. Voltamos em 2026. Forte abraço, boas festas e feliz ano novo.